No Saber Direito desta semana, o professor Marcelo José Grimoni faz um curso sobre direito urbanístico. Durante as 5 aulas, serão abordados o urbanismo no Brasil, o Estatuto da Cidade, planejamento urbano, formas estatais de intervenção e a matéria na Constituição Federal de 1988. Vamos à nossa terceira aula do tema Direito Urbanístico, o nosso programa Saber Direito. Nessa terceira aula, vamos estudar o Estatuto da Cidade, seus principais instrumentos de intervenção, seus principais instrumentos de ordenação das cidades, de ocupação do solo. Vamos adentrar aos principais incisos do Estatuto, sempre relacionando com a Constituição e com as demais legislações. E depois falaremos do Estatuto da Metrópole, legislação que trata desse aglomerado urbano tão importante em várias regiões do país e hoje com uma legislação própria que vai definir as principais políticas públicas nessas áreas de grande adensamento populacional e que, por vezes, com pouca infraestrutura, com problemas de transporte, saneamento básico e a questão do lixo. Vamos iniciar a nossa aula falando dessa estrutura normativa que nós denominamos ordem urbanística e que deve ser sempre lembrada nos estudos do direito urbanístico. Olhando para o direito, nós usamos a proposta ainda positivista do filósofo Hans Kelsen, onde a Constituição está no ápice do que nós denominamos sistema piramidial. A Constituição também é a principal norma do que nós denominamos ordem urbanística. Nos artigos 182 e 183, nós temos as principais definições do direito urbanístico. Regulamentando, através de uma legislação federal, nós temos o que nós denominamos Estatuto da Cidade. Legislação tão importante e, às vezes, esquecida, pois ela trata de todas as diretrizes para as cidades, organizando-as e atribuindo àqueles que habitam seus principais direitos. Abaixo, ou completando o Estatuto da Cidade, nós temos o que nós denominamos planos diretores, que são leis instituídas por cada município, obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes. Esse plano diretor, como já mencionamos, traçará as políticas públicas do município acerca desse direito tão importante que é o direito urbanístico. Junto ao plano diretor, nós temos leis específicas que vão atribuir áreas específicas de zoneamento, áreas específicas de ocupação. Por isso, o direito urbanístico tem essa forma: Constituição, Estatuto da Cidade, Plano Diretor e leis municipais específicas, que vão criar um direito muito próprio e muito importante. É importante também destacar que essa ordem urbanística, ela não só está direcionada
para os entes públicos, ela não só está direcionada para as políticas públicas, como também, posso assim afirmar, que trata de direitos daqueles que habitam essas cidades. Direitos que devem ser exigidos dos poderes públicos. A falta do serviço, a omissão desses serviços públicos, a falta de uma ordenação das cidades, a falta de transportes de qualidade, a falta de saneamento é uma responsabilidade dos poderes públicos. E nós, cidadãos, devemos e podemos exigir melhores serviços. Há uma legislação e para toda lei, como citei Hans Kelsen, que fala desse sistema piramidial do direito, para cada direito há uma sanção. Então, a sanção, na verdade, está direcionada aos poderes públicos, aos dirigentes dessas entidades que, diante da falta de responsabilidade, diante da falta do dever público, se omitem perante uma legislação que exige que a cidade seja um centro, não só de negócios, mas que seja também um centro de direitos. Aqueles que habitam as cidades precisam e devem exigir seus direitos. O direito urbanístico também é uma gama ou uma série de direitos fundamentais. O direito a uma cidade e a uma vida com dignidade. Para que a administração pública alcance esses objetivos, nós tratamos também de um tema correlato ao direito urbanístico, que são as políticas públicas. O que é uma política pública? Uma simples definição. É uma atividade específica desenvolvida pelo Estado, e aí quando eu falo Estado, as várias administrações públicas, em resposta a um problema social, diagnosticado, apurado. Isto é, há um estado de coisas não desejado e que se quer transformar. Então, as políticas públicas superam os obstáculos que nós temos diante das cidades. Obstáculos esses que podem ser enumerados como a ausência de serviços públicos, a falta de transportes, especificamente, a irregularidade em relação à ocupação do solo, a irregularidade em relação às propriedades e posses, muitas vezes frutos de invasões. Então, no caso do direito urbanístico, as políticas públicas precisam estar voltadas, e hoje é o desejo, para a regularização dessas ocupações, para a urbanização dessas ocupações irregulares. O desejo não é mais a retirada das pessoas, como nós vamos ver ainda nas próximas aulas. O desejo da legislação é a regularização desses imóveis, é o fornecimento de serviços públicos e de qualidade para esses bairros distantes e muitas vezes abandonados pelo poder público. Quando se fala em políticas públicas, para atingir os resultados esperados, o poder público vale de um conjunto coordenado de ações, legalmente embasadas essas ações, ou mais propriamente de um programa de atuação estável no tempo, fruto de uma decisão racional tomada em um processo democrático. E quando eu falo em democrático, um processo democrático participativo de planejamento, que define, então, quais são as prioridades, quais são os objetivos a serem alcançados. E, assim, as decisões da administração pública não podem ser tomadas pelo simples desejo daqueles que ocupam os cargos públicos, mas sim as decisões devem ser tomadas levando em considerações
às necessidades da população. A administração pública, quando se manifesta através de atos administrativos. O direito administrativo trata bem desse assunto. Os atos administrativos são classificados em atos vinculados, aqueles que extraem toda a possibilidade de decisão da legislação. E os atos discricionários, que são também resultados da lei, mas a lei permite uma margem de decisão, a denominada discricionariedade administrativa. Decide-se por critérios também de conveniência e oportunidade dentro do espaço da legalidade. Quando se fala em políticas públicas, essa discricionariedade na decisão e na condução dessas políticas públicas deve ser fundamentada não só pela lei que deu espaço para a decisão, mas também fundamentada pelas necessidades que essa população dessas cidades tem. A possibilidade de investir em infraestrutura rodoviária ou infraestrutura voltada ao saneamento básico deve ser levada em consideração quais são as maiores necessidades. E essas necessidades são averiguadas, são pesquisadas e a tomada de decisão dessas políticas públicas precisa ser embasada. Não pode ser um desejo do administrador, e sim um desejo da necessidade da população mais necessitada. Quando se fala em políticas públicas, reserva-se os meios necessários, que são as escolhas de alocação de recursos financeiros, humanos e materiais disponíveis, a estrutura e a institucionalizada das organizações e procedimentos para a coordenação e a execução de atividades com prazos definidos e com metas a serem atingidas. Então, a denominação políticas públicas não está a desejo do administrador público, mas está na realização concreta da legislação, na efetivação da legislação, no caso do direito urbanístico, na realização do Estatuto da Cidade, na observância da mens legis. O que significa mens legis? Nos objetivos tratados na legislação, e as decisões governamentais, muitas vezes, não podem ser apenas desejos, precisam ser embasadas. Esse é o verdadeiro significado das políticas públicas. Quando leciono direito administrativo, converso sempre com os meus alunos que o Estado, na verdade, ele e a gestão pública podem ser separadas da seguinte forma. Há uma estrutura de Estado neutra, técnica, de forma hierárquica, embasada pelo direito constitucional. E há uma estrutura governamental, política, embasada pelo direito constitucional que decorre da própria Constituição, da própria escolha eleitoral. As políticas públicas precisam ser embasadas pelo direito administrativo, pelo direito urbanístico. Ou seja, são estruturas do Estado que buscam a realização da lei, do escopo legal. Isso, inclusive, é fruto de estudos e de artigos que escrevo. A administração pública, ao realizar a gestão, ela deve embasar as suas decisões pelas necessidades, pela legislação. Ou seja, essa discricionariedade permissiva aos chefes do Poder Executivo é uma discricionariedade condicionada na busca do interesse comum. É assim que eu analiso o direito administrativo, é assim que o direito urbanístico também pode ser e deve ser analisado. O Estatuto da Cidade aponta os principais instrumentos da realização dessas políticas públicas. Portanto, essa discricionariedade está condicionada. E quais são esses
instrumentos. O artigo 4º da Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade, determina no seu inciso 1 que os instrumentos da política urbana, que é uma política pública específica, devem levar em consideração, inicialmente, os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. O que o Estatuto está sinalizando? Para o planejamento a longo prazo. As estruturas do Estado brasileiro são estruturas que se movem segundo um planejamento. E aqui o Estatuto sinaliza, nós temos que ter um planejamento para criar uma ordem entre as várias cidades, nas cidades. As políticas não podem ser interrompidas a cada 4 anos ou a cada 8 anos por motivos eleitorais. A administração pública, a gestão pública, a gestão de Estado é uma gestão permanente, que não muda a cada 4 anos, que não muda a cada 8 anos ou a cada 8 anos. Ela se embasa nesses instrumentos da política pública. Um outro instrumento de política pública, tratado aqui no Estatuto, está no artigo 4º, inciso 2, que é o planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Como eu disse, as cidades cresceram em demasia, formaram aglomerações, formaram metrópoles. Essas metrópoles exigem daqueles prefeitos, do próprio governador e da gestão federal, um planejamento que possa indicar quais são os caminhos para o transporte, para o saneamento básico, para uma região que transcende, que se expande além do município. No inciso 3 do artigo 4º do Estatuto, ele enumera o planejamento agora na esfera municipal. Os prefeitos, que pela democracia se alternam no poder, isso de forma natural, faz parte da democracia, precisam, na verdade, observar, quando assumem suas respectivas cadeiras, o planejamento do município. E onde está esse planejamento? Está lá no Estatuto da Cidade. Primeiro, na letra A do artigo 4º, inciso 2. No plano diretor. Então, o plano diretor estabelece esse planejamento. Na disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo. No zoneamento ambiental. Nos planos plurianuais, que vão estabelecer as metas a serem alcançadas pelas gestões municipais. Além do mais, o Estatuto da Cidade exige, como instrumentos de políticas públicas, as diretrizes estabelecidas nos orçamentos anuais, para que as cidades tenham a verba necessária para a realização dessas políticas públicas. Ademais, o Estatuto recomenda uma gestão orçamentária participativa. Recomenda no sentido de talvez implementar de forma obrigatória ou, pelo menos, permitir essa participação. Além do mais, o Estatuto determina planos, programas e projetos setoriais também como mecanismos de planejamento. Planos de desenvolvimento econômico e social. Portanto, a gestão municipal, ela não é uma gestão aberta, ela é condicionada a essas ferramentas expostas no Estatuto da Cidade. Além do planejamento, que passa pelo planejamento orçamentário, que passa pelo planejamento de deslocar verbas para as políticas públicas, nós temos também no Estatuto instrumentos denominados instrumentos tributários e financeiros. Para se alcançar o escopo, eu sempre falo, para cada serviço há um custo, e esse custo ele está
atrelado à cobrança de impostos. Nós temos uma altíssima carga tributária, mas porque o Estado brasileiro tem uma série de compromissos com as políticas públicas. E essas políticas públicas requerem instrumentos de fomento dos orçamentos, que são os impostos, né? São os tributos. E, além do planejamento, nós temos uma série de instrumentos tributários também que contribuem para a ordem urbanística, para o direito urbanístico, contribuem para o planejamento e a execução de políticas públicas. Eu foco no IPTU, Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana. Uma das principais fontes dos municípios, imposto que incide sobre a propriedade urbana. Esse imposto é um grande instrumento de políticas públicas, pois ele pode ser fiscal, ele tem uma finalidade arrecadatória, mas ele pode também ter uma finalidade extrafiscal. Ele pode ser progressivo no tempo para compelir aqueles proprietários que não estão de acordo com todos esses planos, com todo esse planejamento que os municípios têm a obrigação de estabelecer, principalmente os municípios com mais de 20 mil habitantes. Além do IPTU, nós temos um outro instrumento tributário importante, pouco utilizado aqui no Brasil, eu diria que talvez quase não utilizado, que são as contribuições de melhoria. Quando olhamos para o direito tributário, nós percebemos que o tributo é o gênero. Quais são as espécies? Segundo o STF, nós temos 5 espécies. Os impostos, e aí eu citei o imposto municipal, o IPTU, mas temos outros municipais, o ISS, Imposto sobre Serviço, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Nós temos, nessa segunda classificação, as taxas de serviços e sobre o poder de polícia. E nós temos um grande instrumento aqui, no direito urbanístico, que é a contribuição de melhoria, prevista no artigo 145, inciso 3 da Constituição. Pouco ou não utilizada pelos municípios, e que poderia ser, na verdade, um grande instrumento de política urbana, um grande instrumento para o direito urbanístico. O que é a contribuição de melhoria? Quando nós construímos, ao se construir grandes obras, principalmente as obras viárias, avenidas, rodovias, etc., há uma grande valorização imobiliária. Bairros são agraciados com grandes obras. Qual é a consequência? Seus moradores têm os seus imóveis valorizados, muitas vezes de um ano para o outro. Avenidas são construídas em locais que eram abandonados e, automaticamente, os seus proprietários têm os seus imóveis valorizados. A contribuição de melhoria, ela deveria ser utilizada porque ela recupera esses investimentos. O que é a contribuição de melhoria? Sobre o valor aplicado naquela obra, nós vamos verificar o quanto se valorizou nesses imóveis. E da valorização, nós vamos cobrar de cada morador o que ele foi beneficiado. E aqueles valores cobrados desses proprietários, nós vamos investir em outros locais da cidade. Então, a contribuição de melhoria é um grande instrumento urbano, pois cobra uma contribuição daqueles que tiveram as suas obras valorizadas em decorrência de investimento público. E, portanto, aquele investimento ele é estornado para os cofres públicos e poderá ser reinvestido em outras regiões da cidade. Um município que vale a pena citar, o município da Praia Grande, no estado de São Paulo, litoral sul, que cobrou contribuição de melhoria dos proprietários da orla da praia que sofreu uma intervenção urbana. Tiveram seus apartamentos valorizados de 100 para 200 mil, vamos imaginar. Aquela diferença de valorização, 100 mil, poderá ser o fato gerador, da cobrança dessa contribuição de melhoria.
limitada, evidente, ao valor do investimento da obra, limitada, evidente, pelo número aí de proprietários. Todos irão contribuir. Poucos municípios fazem isso. Tenho esse exemplo aqui em mente para dar para vocês. Outro instrumento financeiro do direito urbanístico, como instrumento de política pública, são os incentivos e benefícios fiscais e financeiros, principalmente nos programas habitacionais. Empresas e construtoras que se colocam a serviço da população mais necessitada, construindo prédios, apartamentos, casas, podem e devem receber incentivos do município ou de outras entidades da federação, dos estados, da própria União. Nós temos, além dos instrumentos que já vimos, nós temos também instrumentos jurídicos, né? Como instrumentos de políticas públicas previstos no Estatuto. Que instrumentos são esses? A desapropriação, que já vimos, a servidão administrativa, que nós estudaremos na última aula, as limitações administrativas, que são imposições legais às propriedades, o tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano, quando há o patrimônio histórico a se preservar, a instituição de unidades de conservação, as zonas especiais de interesse social que podem ser criadas, a concessão do direito real de uso, a concessão do uso especial para fins de moradia, são todos instrumentos jurídicos que vão contribuir para as políticas públicas de regularização urbana de estruturas relacionadas à execução dessas políticas públicas. Além do mais, o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória, como nós já vimos, daqueles que não se comportam conforme o plano diretor, poderão ser obrigados por lei municipal a realizarem a edificação, realizarem o parcelamento, pois deixam seus terrenos em abandono. O uso capião especial de imóvel urbano, que está lá na nossa Constituição, como uma forma de conquista da propriedade através da posse, do direito de superfície, que também é a autorização para o uso. O direito de preempção, a outorga onerosa de direito, a transferência do direito de construir, as denominadas operações urbanas consorciadas, a regularização fundiária. São todos instrumentos da política pública que não são uma escolha do gestor, mas sim uma determinação da própria legislação. Nós ainda temos nós temos ainda a previsão legal da assistência técnica e jurídica para os menos favorecidos, que se faz através das defensorias públicas, que se faz através dos convênios com a Ordem dos Advogados para atendimento jurídico aos menos favorecidos, através das universidades, dos cursos de direito. Aliás, nós temos vários cursos de direitos pelo Brasil inteiro. Seria uma contribuição necessária dos cursos de direito e obrigatória, inclusive, o atendimento dessa população. Faço isso com os meus alunos. O atendimento e assistência técnica é um dever nosso como professores de faculdades. Além disso, nós temos a possibilidade de referendo popular e plebiscito. Instrumentos que estão previstos lá no Estatuto da Cidade, mas que nunca foram utilizados, nunca foram regulamentados. Nós regulamentamos o plebiscito, regulamentamos o referendo na esfera federal, já tivemos isso, inclusive essas consultas públicas, mas no espaço do município nós não utilizamos desses grandes instrumentos. A demarcação urbanística para fins de regularização fundiária, veja a preocupação sempre com a demarcação, com as questões envolvendo a ocupação do solo. Não é? Por quê? Porque pela nossa estrutura fundiária, boa parte
das cidades tem ocupações irregulares. Então, um dos grandes instrumentos de política pública prevista no Estatuto é essa demarcação urbanística e que tem como finalidade a regularização fundiária. E a legitimação da posse, né? Antes do Estatuto, antes da Constituição, a ideia era a retirada daquelas pessoas, a ideia era deslocar aquelas populações, muitas vezes, para distantes pontos das cidades, né? E hoje a ideia não, é regularizar, é legitimar essas posses, é demarcar esses espaços, é ocupar esses espaços por essas populações que já estão lá e se transformaram em populações tradicionais. O que falta a eles é a posse, muitas vezes, o que falta a eles é o título de propriedade. Então, as políticas públicas precisam estar voltadas na regularização dessas posses, na regularização dessas propriedades. E o Estatuto da Cidade, seguindo os caminhos da legislação ambiental, seguindo os caminhos dos princípios ambientais, dos princípios do poluidor-pagador, dos princípios da precaução e da prevenção, também tratam de assuntos relacionados aos estudos prévios antes da realização das grandes obras. Nós temos no Estatuto a previsão de dois estudos prévios. O primeiro, o estudo prévio de impacto ambiental. Então, no âmbito das cidades, antes da instalação de grandes empreendimentos, os grandes empreendimentos eu poderia denominar os grandes shopping centers, as grandes avenidas, nós realizamos esse estudo de impacto ambiental. Qual que vai ser o impacto? No caso das cidades, qual vai ser o impacto no trânsito, né? Quais são as obras que podem ser complementadas por esses grandes empreendimentos? Eu dou exemplo da capital paulista, onde empreendimentos foram realizados, mas com o compromisso dos próprios empreendimentos construírem alças viárias para diminuir o impacto do trânsito, construírem estações de trens para diminuir o impacto do trânsito daquelas pessoas para esses grandes empreendimentos. Então, a partir do estudo de impacto ambiental, as prefeituras podem exigir desses grandes investidores obras compensatórias, obras viárias, construção de estações, ampliação de ruas, porque a iniciativa privada também é corresponsável com o direito urbanístico, não é apenas a administração pública. A administração pública condiciona, mas a iniciativa privada também tem que participar. Um outro estudo importante é o estudo prévio de impacto de vizinhança. Então, as obras podem causar transtornos na vizinhança, podem, por exemplo, o empreendimento modelo shopping center pode ter um impacto no comércio local. Então, tem que ser feito um estudo para ver da necessidade da implementação desses grandes empreendimentos nas cidades. Eu sei que os grandes empreendimentos acabam trazendo bons empregos, mas a gente precisa pesquisar qual é o impacto desses grandes empreendimentos e a legislação assim exige, realizando os estudos prévios, né? O Estatuto também prevê a gestão democrática da cidade, para se garantir que essas decisões são decisões tomadas para a satisfação de todos, né? Nós temos a previsão de órgãos colegiados, nós temos a previsão de debates, de conferências sobre os mais diversos assuntos envolvidos. Então, essas políticas públicas condicionadas à administração pública se completam com uma gestão democrática da cidade. Além do mais, há a previsão da iniciativa popular de lei municipal, pouco usada aqui no Brasil, ou quase não usada aqui no Brasil, pois esses projetos deveriam passar não só pela consulta à população, mas também pela iniciativa de leis municipais que completariam o plano diretor. Então, no âmbito do município, o Estatuto das Cidades, inclusive como instrumento de políticas públicas, como instrumento
de Direito Urbanístico nos apresenta a possibilidade de uma gestão democrática, a possibilidade de escolhas democráticas, pois as grandes obras têm um impacto principalmente para aquele que é morador. E aquele que é morador tem o direito de contribuir com as suas opiniões para a construção de grandes empreendimentos, abertura de avenidas, construção de estações ferroviárias, de metrô, pois eles é que serão os usuários, eles é que vão tratar, né, que vão ser os destinatários dessas políticas públicas. E a gestão democrática também está relacionada com políticas de tributação. O sistema tributário nosso deve estar voltado também para a realização da diminuição das desigualdades sociais. Então, o sistema tributário dos municípios deveria levar em consideração e deve levar em consideração, uma obrigação constitucional, a capacidade contributiva dos moradores. Ou seja, seria possível cobrar mais impostos municipais daqueles que têm mais e cobrar menos ou isentar, né, aqueles que possuem pouca possibilidade econômica. A gestão democrática se realiza também com uma gestão tributária democrática, levando em consideração o grande princípio do direito tributário, que é a capacidade contributiva. E aí a tributação pode ser um grande instrumento da gestão de uma política pública. Um outro tema importante a ser tratado na aula de hoje, nós falamos dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Nós temos, além dessa legislação, o Estatuto da Metrópole. Nós temos várias regiões metropolitanas aqui no Brasil. Eu destacaria a Grande São Paulo, mas nós temos do Rio de Janeiro, Porto Alegre, a região do Recife, como destaque. São regiões onde vários municípios passaram a formar uma área urbana comum. Essa área urbana comum vai exigir, evidente, né, políticas públicas comuns. E aí surgiu a necessidade, né, de se criar uma legislação para cuidar dessas áreas grandes, desordenadas e que são consubstanciadas por vários municípios. A criação dessas regiões metropolitanas, dessas regiões específicas, vai depender de uma lei complementar estadual, é uma faculdade conferida aos Estados-membros pela Constituição, como nós vimos lá no artigo 25, parágrafo 2º, e tem como requisito uma região formada por municípios limítrofes. Essas seriam as condições para a formação de regiões metropolitanas. Conforme decisão do STF, né, que apreciou aí as regiões metropolitanas, ela não tem natureza política, ela não tem personalidade jurídica de direito público. Na verdade, é uma organização prevista na lei, né? Elas não são dotadas de personalidade jurídica, elas não são mais um ente da nossa federação. E sim, uma gestão pública compartilhada entre os vários municípios e o Estado-membro. Essas unidades regionais representam uma área de serviços especiais de natureza meramente administrativa. E são disciplinadas aí por uma legislação específica, que é a Lei 13.089 de 2005, que nós denominamos Estatuto da Metrópole. Então, essa legislação veio a suprir uma omissão do nosso sistema legislativo, pois nós tínhamos a previsão da criação de regiões metropolitanas, nós tínhamos as regiões metropolitanas, mas nós não tínhamos uma legislação que pudesse criar regras de como realizar a gestão. E aí o Estatuto da Metrópole, que é uma norma de caráter nacional, decorrente da própria competência da União,
que trata de normas gerais sobre urbanismo, veio a tratar dessas regras. O que é metrópole? A legislação traz, né? A lei traz. É um espaço urbano com continuidade territorial, em razão de sua população, relevância política e socioeconômica. Está prevista na lei do Estatuto da Metrópole, no artigo 2º, inciso 5. O Estatuto da Metrópole também fala de aglomeração urbana. O que é uma aglomeração urbana? Também é uma unidade territorial constituída pelo agrupamento de 2 ou mais municípios, caracterizada aí por complementariedade funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas. Também é previsto no artigo 2º, inciso 1 do Estatuto das Metrópoles. Em relação à microrregião, que a Constituição cita, a Lei 13.089 de 2015, que é o Estatuto das Metrópoles, não definiu o que seria uma microrregião. O que nós temos na prática, sim, é a criação de regiões metropolitanas. Além disso, nós temos a possibilidade de criarmos as unidades regionais de saneamento básico. Estão previstas, foram inseridas no Estatuto da Metrópole pela Lei 14.026 de 2020. Essa legislação instituiu um novo marco do saneamento básico e criou unidades comuns, chamadas as Unidades Regionais de Saneamento Básico, pensando em políticas comuns para aqueles municípios. A instituição das Unidades Regionais de Saneamento Básico não se dá por lei complementar, mas sim por lei ordinária, e podem ou não envolver municípios limítrofes. Essas Unidades Regionais de Saneamento Básico têm como objetivo atender às exigências de saúde, as exigências de saúde pública e para dar viabilidade técnica aos municípios que compõem as unidades regionais de saneamento básico. O Estatuto da Metrópole também traz a possibilidade de se realizar uma gestão compartilhada entre os vários municípios e o Estado-membro. A legislação traz as regras. Qual é a ideia? É o compartilhamento de informações e a estruturação de uma política pública comum para todos os municípios envolvidos. Vou dar o exemplo novamente da Grande São Paulo. Então, nós temos políticas comuns de saneamento básico para todos os municípios que formam a Grande São Paulo, temos políticas comuns de transporte e temos políticas comuns em relação ao descarte do lixo. Isso precisa, gera a necessidade do quê? De uma gestão também comum. Como nós resolvemos isso? O Estatuto da Metrópole empregou o termo governança interfederativa. Na verdade, ele atribuiu a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, respeitando os seguintes princípios. Então, como será feita essa governança dessas regiões metropolitanas, essa governança interfederativa? É o termo que o Estatuto da Metrópole usa, aliás, é um termo inovador. A ideia para se gerir uma região metropolitana é a seguinte. Primeiro, prevalência do interesse comum sobre o local. O que significa isso? Interesse da metrópole em face do interesse local. O compartilhamento da responsabilidade da gestão. Então, todos aqueles envolvidos são responsáveis. A autonomia dos entes da federação. Forma-se um bloco comum, mas a autonomia deve ser preservada. Aliás, a autonomia é um princípio constitucional. A observância das peculiaridades regionais e locais. Leva-se em consideração o todo, mas também se observa as peculiaridades regionais e locais. A governança interfederativa também leva em consideração uma gestão democrática, consulta
aos munícipes envolvidos nos vários municípios, nos vários moradores. Leva-se em consideração a efetividade do uso dos recursos públicos, né? Então, por isso que realizamos uma política comum para toda a região metropolitana. Por quê? Porque também os gastos vão ser comuns, né? E aí, muitas vezes, o município tem uma política pública que destoa do município vizinho. Então, nós vamos realizar políticas públicas comuns e, assim, os gastos orçamentários serão efetivados, serão eficientes. A busca do desenvolvimento sustentável, né? Aqui, como no Estatuto das Cidades, né? Busca-se o desenvolvimento sustentável da região metropolitana. Então, as políticas públicas precisam estar voltadas a questões ambientais, a questões econômicas sustentáveis, as questões envolvendo a função social da propriedade. E o exercício dessa governança, das funções públicas de interesse comum dos estados e municípios, deverão seguir ainda as seguintes diretrizes. Então, essa governança, Estado e municípios, por exemplo, região metropolitana do Recife, região metropolitana de Porto Alegre, precisa levar em consideração o compartilhamento da tomada de decisões. Então, as decisões precisam ser compartilhadas, precisam ser debatidas, né? Para que as verbas sejam racionalizadas. O compartilhamento também de responsabilidades na gestão. Não basta apenas compartilhar a tomada de decisões, mas também compartilhar as responsabilidades. O artigo 8º do Estatuto das Metrópoles apresenta o seguinte: a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas compreenderá, né, uma estrutura básica. Qual será essa estrutura? Nós teremos uma instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo, dos entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas. Nós teremos uma instância colegiada, deliberativa, com representação da sociedade civil, importante a representação da sociedade civil. Nós teremos uma organização pública com funções técnicos consultivas relacionadas à região metropolitana e nós teremos um sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. Assim, as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas deverão contar com um plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado aí mediante uma lei estadual. É isso que nós definimos a governança interfederativa. Portanto, além das cidades serem tão importantes, as regiões metropolitanas que cresceram em várias regiões do Brasil também são unidades urbanas importantes que demandam políticas públicas comuns para todos os municípios limítrofes. Agora vamos ao nosso teste. Vamos ver se vocês prestaram atenção à nossa aula de hoje. Vamos ao nosso quiz. São instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade. Letra A, instrumentos de planejamento, institutos tributários e financeiros, institutos jurídicos e políticos, estudo prévio de impacto ambiental e de impacto de vizinhança. Letra B, institutos administrativos, institutos políticos, estudo prévio do impacto de vizinhança. Letra C, previdenciários, ambientais, financeiros e jurídicos. Letra D, políticos e ambientais apenas. Você sabe a resposta? A resposta é a letra A. São instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade, como nós vimos nas nossas aulas, instrumentos de planejamento, como nós vimos, planejamento nacional, regional e local, institutos tributários, como o IPTU extrafiscal, como nós vimos, IPTU fiscal, e financeiros, que são as isenções.
os institutos jurídicos e políticos, por exemplo, estudo de impacto ambiental nas grandes obras e o estudo prévio de impacto da vizinhança. Também são instrumentos que direcionam as políticas públicas. Vamos à nossa segunda pergunta. Considerando o regime jurídico, todo plano urbanístico deve, letra A, ser aprovado somente por lei, letra B, ser aprovado por decreto, letra C, ser aprovado por medida provisória, letra D, ser aprovado por decisão judicial. Você já sabe a resposta? Considerando o regime jurídico de direito público, que faz parte aí o direito urbanístico, todo plano urbanístico deve ser aprovado por lei. Por quê? Essa lei vai demandar, inclusive, a participação de todos em consultas públicas, vai demandar o debate. Então, é a lei que é a declaração de vontade de todos, o regime jurídico a ser considerado. Vamos à terceira e última pergunta. Política pública é uma atividade específica desenvolvida pelo Estado em resposta a um problema educacional, a um problema legislativo, a um problema de infraestrutura, a um problema social diagnosticado? Você já sabe a resposta? Política pública, como nós vimos no início da nossa aula, é uma atividade específica desenvolvida pelo Estado em resposta a um problema social diagnosticado. A partir do diagnóstico das políticas do diagnóstico dos problemas sociais que nós vamos construir as políticas públicas. Amanhã daremos continuidade a esse assunto tão importante, porque todos nós vivemos em cidades. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.